Você pode estar olhando para essas bandeiras aqui, mas isso foi algo que Deus me deu na sexta à tarde. O culto da família a gente dividiu na sexta, né? E não deu para, na sexta e domingo, e não deu para me fazer no culto de sexta, porque não dava tempo de eu conseguir a bandeira. E o Senhor me disse: leva uma bandeira do Brasil e leva uma bandeira do Mauriti. E levanta um clamor por Mauriti e levanta um clamor pela nação do Brasil. E nessa noite, nós vamos levantar um clamor. E eu creio, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor vai sarar a nossa terra. Amém? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, aqui nessa noite. Esse versículo, esse capítulo, essa palavra, melhor falando, que se encontra no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, no verso 11, que se tornou bastante conhecido, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo, um tempo de dificuldade, um tempo difícil. Mas nós vamos ver, vamos destrinchar ele um pouco, vamos entender ele melhor, o que Deus quer falar conosco, o que Deus nos mostra. Amém? E o Senhor me levou até esse texto, 2 Crônicas 7, 11. Abra a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas. Segunda Crônicas 7, 11. Muitas das vezes, amados, o que é que acontece? A gente lê, passa por cima, né? Mas a gente não entende o que é que Deus quer falar conosco. Mas nessa noite, você vai sair daqui entendendo completamente qual a vontade de Deus para as nossas vidas. No versículo 11, amém? E a palavra do Senhor fala assim: assim Salomão acabou de construir a casa do Senhor e o palácio real. Tudo que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio, ele efetuou, ou ele fez, com sucesso. De noite o Senhor apareceu a Salomão e disse: ouvi a sua oração e escolhi para mim esse lugar, para a casa do sacrifício. Aí Deus fala: se eu fechar o céu, de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esse templo, para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Amém, amados? Pai, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite. Espírito Santo de Deus, se revela para cada um de nós, que nós possamos sair daqui, cheios da Tua presença e entendendo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Amém? Aqui, amados, o texto começa relatando que Salomão havia construído a casa do Senhor, acabado de construir a casa do Senhor e o seu palácio. E quando é a noite, o Senhor aparece a Abraão, o Senhor fala com Salomão e diz: eu ouvi a sua oração. Salomão, eu ouvi a sua oração. E logo em seguida Deus começa a listar algumas dificuldades, alguns momentos difíceis. Deus diz: e se, está tudo bom, mas e se eu fechar o céu e parar de chover? E se eu enviar gafanhotos para consumir a terra? E se eu enviar pestes no meio do meu povo, entre o meu povo? Aí Deus começa a dizer o que o povo dele deve fazer: se humilhar, orar, buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, ou se converter dos seus maus caminhos. Deus disse: se está tudo bom, está tudo bem, acabou de construir a casa do Senhor, a presença do Senhor inundou, encheu aquele lugar, mas e se momentos difíceis, se dias difíceis vier sobre a vida de vocês, se vier seca, se vier peste, se vier gafanhotos, o que é que vocês vão fazer? Se humilhem. Deus começa a dizer: se humilhem,
orem, busquem, se convertam dos seus maus caminhos. Porque se vocês se humilharem perante mim, se vocês orarem a mim, se vocês buscarem a minha presença, se vocês se arrependerem dos seus pecados, seus caminhos errados, o que é que vai acontecer? Eu ouvirei as suas orações, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que é que Deus está querendo dizer? Se vocês se humilharem, me buscarem, orarem, se arrepender dos seus pecados, eu vou ouvir cada oração de vocês. Eu vou perdoar os seus pecados, os seus caminhos errados, as suas escolhas erradas, e eu vou sarar a sua terra. Eu vou livrar a terra das pestes, eu vou livrar a terra dos gafanhotos, eu vou livrar a terra da seca. Mas para que isso aconteça, vocês têm que se humilhar, orar, buscar e se converter dos seus maus caminhos. Quando Deus fala, se o meu povo, que chama pelo meu nome, Deus está falando para gente desconhecido? Não. Deus está falando para um povo que conhecia os seus princípios. Deus estava falando para um povo que conhecia a sua palavra. Então Deus estava dizendo, em momentos difíceis, em momentos de dificuldade, em momentos de tribulação, em momentos de seca, em momentos de peste, em momentos de praga, o meu povo tem que se levantar em oração, o meu povo tem que se levantar e me buscar mais, o meu povo tem que se humilhar, o meu povo tem que se converter dos seus maus caminhos. Quem vai fazer a diferença é o povo de Deus. O que é que Deus está dizendo? Quando a coisa piorar, quando a coisa ficar difícil, o meu povo tem que fazer a diferença. Era isso que Deus estava falando para esse povo. Quando a seca vier, quando a peste vier, quando a praga vier, quando a dificuldade vier, vocês têm que fazer a diferença. Quando Deus fala assim, o meu povo, amados, Ele está falando comigo e com você. Nós somos o povo de Deus, o escolhido e separado. Nós conhecemos a palavra, nós aceitamos Jesus em nossas vidas, nós conhecemos os princípios que o Senhor nos dá. Então o Senhor está dizendo, ei filho, ei filha, é você mesmo que tem que fazer a diferença. Eu estou dizendo que é você que tem que se levantar em oração, é você que tem que pedir perdão pelos seus pecados, é você que tem que orar mais, é você que tem que buscar mais, porque você me conhece. Então é isso. Nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, que vai fazer a diferença é eu e você. O Senhor chama eu e você para fazer a diferença. Quando a praga vir, quando a peste vir, quando a dificuldade vir. Então somos nós, é a igreja do Senhor, que temos que fazer a diferença nos momentos difíceis. Então se humilhe, ore, busque mais o Senhor, se arrependa dos seus maus caminhos, se arrependa das suas escolhas erradas, se arrependa dos seus pecados, porque só assim o Senhor vai ouvir as nossas orações, vai perdoar os nossos pecados e vai nos livrar da peste, da praga e da seca, vai sarar a nossa terra. Nós estamos vivendo um tempo difícil, como eu já comecei, já falei aqui. Um tempo de restrições, um tempo de percas, de mortes, de desemprego, de fome. Então são dias difíceis. E o que o Senhor nos manda fazer? É se desesperar? É discutir com o seu irmão? É sair da presença de Deus? É reclamar? É murmurar? O que é que Deus nos manda fazer em momentos difíceis? Nos humilhar. O que é se humilhar, pastor? É reconhecer a grandeza de Deus. É reconhecer que todo o poder está nas mãos de Deus. Então é tempo de se humilhar diante de Deus. Abra a sua Bíblia, voltando um pouquinho, lá em 2 Reis, no capítulo 19. A partir do verso 1, e olha o que a palavra do Senhor nos ensina. Quando o rei Ezequias ouviu isto, rasgou as suas roupas, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então ele mandou Eliaquim,
o responsável pelo palácio, Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, fossem falar com o profeta Isaías, filho de Amós. E eles disseram: assim diz Ezequias, esse dia é dia de angústia, de castigo e de vergonha. Como costuma dizer, chegou a hora de a criança nascer, mas a mãe não tem forças para dar à luz. Amados, aqui Ezequias estava vivendo o quê? Um momento de dificuldade. O rei da Assíria disse que ia destruir o seu reinado, disse que ia acabar com o seu reinado. E o que é que Ezequias fala? Vamos vestir pano de saco. É tempo de se humilhar. Ezequias veste pano de saco, manda as pessoas que estão com ele também vestir pano de saco, e se humilha diante da poderosa mão de Deus. Amados, é tempo de a igreja do Senhor vestir pano de saco. Não é tempo de reclamar, não é tempo de murmurar, não é tempo de xingar, não é tempo de odiar. É tempo de vestir pano de saco. É tempo de o povo que conhece a palavra, é tempo que o povo que conhece a Jesus vestir pano de saco. É tempo de eu e você se humilhar diante do Senhor, vestir pano de saco. A igreja do Senhor tem que fazer a diferença. É tempo de nós nos unirmos no só coração, no só propósito, e se humilhar diante do Senhor. Se humilhar, orar e buscar. Aí você pode estar dizendo: mas pastor, já oro. Ore mais. Pastor, mas eu já jejum mais. Eu já medito na palavra, medite mais. Eu já oro em línguas, ore mais. Em momentos difíceis, em momentos de dificuldades, mas nós temos que intensificar a nossa busca, intensificar a nossa oração, aumentar a nossa oração, aumentar a nossa busca pelo Senhor. E esse é um tempo que requer isso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, então é tempo de nós que conhecemos o Senhor, conhecemos a sua palavra, conhecemos seus princípios, se humilhar, orar e buscar a presença dEle para as nossas vidas. Em Mateus 6,6, o que é que fala a palavra do Senhor? Que nós temos que abrir a porta do nosso quarto, entrar em secreto, orar em secreto, que o Senhor vai nos ouvir e vai nos responder. O que é que está falando em Mateus 6,6? De gerar intimidade com Deus. Quando você abre a porta do seu quarto, quando você entra, quando você ora ao Senhor, o que é que acontece? Aquilo vira um hábito na sua vida, e você gera intimidade com Deus. Em momentos difíceis, momentos de dificuldade, como esse que nós estamos vivendo, é a intimidade com Deus que vai nos fazer romper. Em momentos de dificuldade, é a intimidade com Deus que vai fazer que nós possamos passar. Intimidade, mas a gente escuta a voz, a gente sente a presença, a gente fala, a gente abre o nosso coração. Você não faz isso com um amigo seu, de confiança? Então faça com Deus, porque isso vai te fortalecer. A intimidade com o Senhor, a intimidade com Deus vai te fortalecer. Em momentos difíceis você vai passar por isso, porque você abre o seu coração, você desabafa, você fala com Ele, você escuta, você para e escuta a voz dEle. Filho, filha, tem calma, faz assim, vai dar certo. E quantos momentos, amado, estamos que 1 ano e meio, você acha que eu não sou de carne e osso, não? Você acha que a gente tem hora que não gela, que não treme na base, não? Mas sabe o que é que me fortalece? Sabe o que é que me faz seguir em frente? É a intimidade que eu tenho com Deus. Quando eu abro a porta do meu quarto, quando eu entro dentro do meu quarto, eu escuto a voz dEle: filho, eu estou contigo. Filho, eu estou contigo. Foi eu que te escolhi, te levantei para pastorear a igreja nesse tempo. Nesse tempo, filho, no tempo de dificuldade, no tempo difícil, eu escolhi você. Porque eu confio em você e eu sei que você vai dar conta.
Então é a intimidade que nos sustenta, é a intimidade que faz com que nós possamos andar mesmo diante da dificuldade. Então busca ao Senhor, ore, aumente a sua intimidade com o Pai. E Deus continua dizendo: se humilhe, ore, me busque, e se converta dos seus maus caminhos, se arrependa dos seus maus caminhos, das suas escolhas erradas. Conversão é mudança de caminho, amados. Você vem andando, vem trilhando por um caminho, e você vê que aquele caminho não dá, que aquele caminho é errado, então você sai do caminho, você converge, você muda de caminho. E do mesmo jeito é com o Senhor. Você vem por um caminho de destruição, de sofrimento, de dor. Você conhece a Jesus, você muda de caminho. E você começa a trilhar e a andar pelos caminhos do Senhor. E como eu já falei, Deus estava falando aqui para um povo crente. Deus estava falando para o povo que conhecia a palavra dele. Se arrependa dos seus maus caminhos, se arrependa dos seus pecados. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: se arrependa dos seus maus caminhos. O tempo está difícil, tá? Se arrependa dos seus maus caminhos. Converta realmente ao Senhor. Sabe o que é que acontece? Que muitas e muitas pessoas vivem de aparência. Usa uma máscara, vem para a igreja, quando sai da igreja, tira a máscara e vai para casa. E mostra quem realmente é. Vive simplesmente de ouvir a palavra, mas não a pratica. Sabe, amado, o Senhor nos chama a ouvir a palavra e colocar a palavra do Senhor em prática em nossas vidas. Se arrepender de verdade das nossas falhas, dos nossos pecados. Aí quando o Senhor diz: se humilha, ora, busca e se arrependa dos seus pecados, o que é que o Senhor nos dá? Eu ouvirei as suas orações. Do céu ouvirei as suas orações. Sararei a sua terra. Livrarei vocês da peste, livrarei vocês da praga, livrarei você da seca e perdoarei os seus pecados. Estamos vivendo um tempo de dificuldade, sim ou não? Estamos vivendo um tempo difícil, sim ou não? Então quer que Deus instrua esse povo. As coisas estavam boas, maravilhosas. Salomão tinha acabado de construir o templo. A presença de Deus estava naquele lugar. E Deus disse: e se vier uma seca? E se vier gafanhoto? E se vier peste? Se humilhem, orem, busquem e se convertam. Então nessa noite, o Senhor está nos dizendo, olhando para nós com todo o amor do mundo: está vivendo um tempo difícil aí na sua cidade? Sim ou não? Sim. Está vivendo um tempo difícil no Brasil? Sim ou não? Sim. Se humilhem diante de Deus, orem, busquem ao Senhor e se converta dos seus maus caminhos, que Ele vai sarar a nossa terra, vai nos livrar da peste, vai nos livrar da seca, vai perdoar os nossos pecados, vai ouvir a nossa voz. Abra a sua Bíblia agora, no livro de 2 Crônicas. Agora no capítulo 20. 2 Crônicas 20, a partir do verso 1. As paz, pastor. Pastor Elcio aqui com a gente aqui, pastor lá em Milagres. Deus abençoe, pastor. 2 Crônicas 20, versículo 1. A palavra do Senhor fala assim, ó: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com algum dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor, e proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor.
O que foi que aconteceu aqui com Josafá? Josafá estava reinando, de boa, e vieram dizer a ele: Josafá, estão tramando contra você, vão destruir o seu reinado, o exército é grande, o exército de Josafá, comparado com outro exército, era pequeno. E o que foi que Josafá fez? Teve medo. Logo de supetão, quando soube da notícia, teve medo. Mas em seguida, ele buscou ao Senhor. Ele se humilhou diante da poderosa mão de Deus. E Josafá fez mais ainda. Ele convocou todo Judá para orar e jejuar junto com ele. Além de buscar o Senhor, além de jejuar, além de se humilhar diante da poderosa mão de Deus, o que foi que Josafá fez? Levou todo o povo a orar junto com ele, a buscar o Senhor junto com ele, a pedir socorro ao Senhor junto com ele. Amém, amados? E na sexta, o Senhor falou comigo, eu estava bem ali atrás, o Senhor me disse assim, ó: diga ao meu povo, aqueles que lideram em trabalho, aqueles que lideram em empresas, aqueles que lideram em célula, aqueles que lideram pastoreando, eu escolhi você para liderar algo nesse tempo difícil, porque eu confio em você. Então você que está à frente de algo nesse tempo difícil, não reclame, não murmure, mas agradeça. Porque o Senhor escolheu você para estar à frente de algo nesse tempo de dificuldade, porque Ele confia em você. Josafá estava guiando um povo, liderando um povo, no momento de dificuldade. Mas ele direcionou o povo certo, ele guiou o povo certo. Em momentos difíceis, em dias difíceis, nós temos que liderar. Nós temos que ser exemplo para os nossos liderados. Seja exemplo, busque ao Senhor. Leve as pessoas que você lidera a buscar o Senhor também. Foi isso que Josafá fez. Buscou ao Senhor, proclamou um jejum nacional, intensificou a busca pelo Senhor. Vamos aumentar a busca. O momento está difícil, as coisas estão difíceis. Vamos orar mais, vamos jejuar mais, vamos buscar o Senhor mais, vamos nos humilhar diante da presença de Deus mais. E é isso que nós temos que fazer. É diante das dificuldades, diante das provações que se apresentam no nosso dia a dia, nós temos que intensificar a nossa busca pelo Senhor. Foi aquilo que eu já falei: se você ora, ore mais, se você jejua, jejue mais, se você lê a Bíblia, leia mais. É tempo, amados, de intensificar a nossa busca pelo Senhor. E o que Deus diz para Salomão fazer? Tem alguma semelhança o que Josafá fez? Muita semelhança. Mediante a tempos difíceis, se humilhar, orar, buscar e se converter dos maus caminhos. E olha o que a palavra do Senhor fala em 2 Crônicas 20, 13. 20, 13. Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com as suas crianças e as suas mulheres, e os seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Jaziel disse: escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém, o rei Josafá assim diz: o Senhor, não tenham medo, nem se assustem, por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Quando Josafá buscou o Senhor, orou, se humilhou diante da presença do Senhor, Deus deu vitória ao seu povo. Deus respondeu ao seu povo. Mas em tempos difíceis, em dias difíceis, a coisa que nós temos que fazer é pedir socorro a Deus,
é buscar a presença do Senhor, é orar. Não é tempo de reclamar, não é tempo de murmurar, não é tempo de discórdia, não é tempo de ódio. É tempo de se humilhar diante da poderosa mão de Deus. É tempo de orar, é tempo de buscar o Senhor, é tempo de nos arrepender dos nossos pecados. É tempo de a igreja do Senhor fazer a diferença aqui nessa terra. O Senhor nos chama para fazer a diferença. Não jogue a responsabilidade para outras pessoas. A responsabilidade é minha e é sua. É só nos humilhando, orando, buscando, nos arrependendo dos nossos pecados, que nós vamos obter resposta do Senhor. E só assim o Senhor vai sarar a nossa terra, vai nos livrar de todo mal, vai nos livrar da seca, vai nos livrar da peste. É se humilhando, orando, buscando e se arrependendo. E quando eu comecei falando, amados, o Senhor me deu essa palavra e mandou trazer essas duas bandeiras. E hoje, a do Ceará, a do Mauriti e a do Brasil. E hoje nós vamos fazer a diferença na vida do Brasil e na vida da nossa cidade. São coisas simples que fazem toda a diferença. Lá no início, lá em 2 Crônicas 7, o Senhor fala assim, ó, a partir do verso 11. Assim Salomão acabou de construir a casa do Senhor, o palácio real, tudo o que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no palácio ele efetuou com sucesso. De noite o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: ouvi a sua oração e escolhi para mim esse lugar, para a casa de sacrifício. Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. E esse, no versículo 14, é onde faz toda a diferença. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, Deus está falando com o povo dele. Deus não está falando com pessoas que não conhecem a palavra. Deus não está falando com pessoas que não conhecem os princípios. Deus está falando com o povo dele. Em meio às dificuldades, em meio à seca, em meio à praga de gafanhoto, em meio à peste que pode vir entre o povo de Deus, ou entre todo o povo de Deus tem que fazer a diferença. Eu e você, o Senhor está falando, se o meu povo, é eu e você. É eu e você. E nessa noite, nós vamos orar sobre a cidade de Mauriti, nós vamos orar sobre a nossa nação, nós vamos nos humilhar diante do Senhor, aqui nessa igreja, nessa noite, nós vamos orar ao Senhor, nós vamos buscar a presença do Senhor, e você vai se arrepender dos seus pecados, nós iremos nos arrepender dos nossos pecados, e o Senhor diz, o Senhor não mente, se nós fizermos isso, o que vai acontecer? Ele vai nos ouvir dos céus, vai perdoar os nossos pecados, e vai sarar a nossa terra, irá nos livrar de toda seca e de toda peste. Amém, amados? Então eu quero convidar o ministério de louvor e adoração ao Senhor até aqui. Você só não pode sair do seu lugar, você só não pode abraçar o seu irmão, mas fique na posição que quiser. Você pode deitar no chão, se ajoelhar, você pode gritar, chorar, mas você tem que fazer essas coisas, se humilhar diante do Senhor, reconheça a soberania do Senhor, reconheça que todo o poder está nas mãos de Deus, reconheça a grandeza de Deus nessa noite, ore a Ele, busque a Ele, se arrependa, peça um perdão ao Senhor, por toda a escolha errada que você fez, peça perdão ao Senhor, pelos caminhos errados que você andou, o Senhor vai nos ouvir, o Senhor vai nos ouvir nessa noite, vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a nossa terra. Quantos crê? Eu creio. Vamos levantar um clamor nessa noite. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar,
converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor convida o seu povo a se humilhar nessa noite. O Senhor convida o seu povo a orar e a buscar a sua presença nessa noite. O Senhor convida o seu povo a um arrependimento sincero e verdadeiro. Então se humilhe diante do Senhor nessa noite. Oh, aleluia! O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar, comece a adorar o Senhor, comece a atrair a presença do Espírito Santo. Abra sua boca nesse instante, comece a declarar cura, comece a declarar a presença do Pai nesse lugar. Há um mover do Espírito Santo nesse lugar na sua vida. E hoje nós seremos agentes do Senhor, seremos boca do Senhor, para declarar cura, para declarar restauração, para declarar o consolo dele a tantos corações enlutados, entristecidos. Mas você pode estar pensando, somos tão poucos, somos um exército que o Senhor levantou. Você faz parte desse exército. Você faz parte desse exército. Este lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nós reconhecemos que somos pequenos, Pai, somos falhos, somos pecadores, mas nós reconhecemos que tudo o Senhor pode, tudo o Senhor pode, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos perdoa de nossos pecados, nos perdoa, Jesus, de nossas falhas, nos perdoa, Pai, em nome de Jesus, perdoa aqueles, Senhor, que estão cometendo pecado aí no mundo, Jesus. Vem perdoar o nosso mau dia. Nós apresentamos a nossa cidade diante do Senhor. Te clamamos e te pedimos misericórdia. Te pedimos perdão, Jesus. Nos perdoa, Jesus. Ao meu clamor, mais vale o dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, me inclinarás os teus ouvidos. Derrama cura sobre a vida daqueles que estão enfermos. Sopra sopro de vida. Sopra sopro de vida, Jesus. Um dia Vai em nome de Jesus. Que nós apresentamos as nossas autoridades do nosso município diante do Senhor. Te clamamos e te pedimos cada uma delas. Te pedimos pela tua força, pela tua sabedoria na vida de cada um, Jesus. Faz com que eles possam tomar decisões acertadas, Espírito Santo. Em nome de Jesus, visita aquelas nossas autoridades.
que estão cansadas, que estão sobrecarregadas. E vem derramar ânimo, vem derramar coragem sobre a vida delas. Em nome de Jesus nós declaramos as tuas mãos sobre as pessoas da saúde, sobre os médicos, sobre as técnicas, sobre os enfermeiros. Declaramos as tuas mãos sobre eles, sobre os teus familiares, aqueles que estão enfermos. Cura, Jesus, cura. Nós te pedimos perdão por cada um deles, te pedimos perdão pelos seus pecados, pelas suas falhas. Oh, Espírito Santo, nós apresentamos o nosso Brasil, nós apresentamos a nossa nação diante do Senhor. Eu te clamo e te peço pelo nosso país, Jesus. Nos perdoa, Pai, nos perdoa, Jesus. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. A minha fonte é o Nós te teu clamamos, Pai, amor. te clamamos. Nós levantamos um clamor nessa noite pelo nosso país. Te pedimos a tua cura, Jesus. Cura a nossa terra, sara a nossa terra. Dá livramento, Jesus, dá livramento, Pai. Nós te clamamos e te pedimos por livramento. Nós te clamamos e te pedimos pela intervenção divina no nosso Brasil, Jesus. Nós apresentamos, Pai, apresentamos o presidente diante do Senhor. Eu te clamo e te peço pela vida dele. Abençoa ele, abençoa a sua família. Que todo aquele que estiver carregado, sobrecarregado, que o Senhor possa retirar e derramar sobre ele o teu fardo que é leve e que é suave. Segure suas mãos, não permita que ele venha desistir, não permita que ele venha cair, mas que o Senhor possa derramar força, que o Senhor possa derramar coragem, que o Senhor possa fazer com que ele venha tomar a decisão correta, Pai. Em nome de Jesus, venho apresentar o nosso prefeito daqui da nossa cidade, Pai. Te clamo pela vida dele, derrama da tua cura sobre ele. Qualquer enfermidade, Jesus, que esteja sobre ele, que venha bater em retirada, em nome de Jesus Cristo, Pai. Derrama ânimo, derrama coragem, derrama ousadia sobre a vida do nosso prefeito, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, faz com que ele possa tomar as decisões certas, que venha abençoar o teu povo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, vem, Pai, vem com a tua mão. Nós te clamamos e te pedimos, porque reconhecemos o teu poder, reconhecemos a tua soberania e nos colocamos, Pai, no nosso lugar de pecador, de falhos, mas que te amamos, e que te buscamos e necessitamos e precisamos da tua intervenção, Pai. Intervém, Deus, intervém. Escolhe um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia sem jamais te conhecer. Obrigada, Tu és minha Jesus. fonte. Oh, Espírito Santo, que nesse mesmo Espírito que se encontra, eu quero que você comece a colocar a tua casa diante do Senhor. Comece a declarar a cura sobre aqueles enfermos que você conhece. Comece a declarar a cura sobre aquele que você também não conhece. Comece a declarar a cura sobre a nossa Mauriti. Oh, Espírito Santo, em nome de Jesus,
nós declaramos vida sobre a vida do teu povo. Pai, que todo aquele que se encontra enfermo nesse instante, sopra com teu fôlego de vida, Jesus. Sopra com teu fôlego de vida. Que todo espírito de morte que assola nossa cidade bata em retirada. Apresentamos o nosso Brasil diante de ti, a nossa pátria. Apresentamos o nosso Ceará diante de ti, Jesus. Nós declaramos que o Brasil não é uma terra de morte, mas é uma terra de vida. É pelo Brasil que vai começar o avivamento em teu nome. Essa foi a palavra que nós recebemos, Senhor Jesus. Que sejamos grandes, Pai, grandes no teu reino e pequenos aqui, Pai. Que sejamos o exército que o Senhor levantou para esse tempo. Que você seja a boca do Senhor dentro da tua casa. Que você seja a boca do Senhor para aquelas pessoas que perderam filhos, pais, que perderam parentes, que perderam amigos. Que através da sua boca você possa falar a palavra do Senhor e trazer consolo. Porque é só o Senhor que traz consolo, amados. Nesse tempo difícil nós clamamos, Abba Pai, é o teu nome. Nós clamamos a tua presença, Pai. Declaramos que nós precisamos de ti. Precisamos da tua misericórdia, Abba Pai. Eu declaro diante do teu altar cada um que aqui se encontra nessa noite. Pai, eu declaro sobre nós um novo tempo. Eu declaro sobre nós um novo tempo em teu nome, Jesus. Que sejamos agente, Deus, onde quer que nós andarmos, Senhor. Que nós possamos levar a tua palavra que é viva. Que possamos levar a tua palavra a quem tem sede. Porque quem dela beber não sentirá mais sede. E é isso que eu declaro sobre o teu povo nessa noite, Abba Pai. Que nesse instante você possa começar a adorar o Senhor. E assim como o pastor falou, se houver algo para você colocar na presença do Senhor, se você precisa se arrepender de algo, que nessa noite você possa se arrepender, amados. É tempo de nos humilharmos, é tempo de nos prostrarmos diante do Senhor Jesus. E o Senhor quer mexer nas nossas vidas. O Senhor tem mexido na estrutura para nós reconhecermos quem é Deus, que Ele é o único, que Ele é o único que controla e tem que controlar a nossa vida. Levante seus braços. Queria que você adorasse ao Senhor. Comece a declarar que é o Senhor que é a tua fonte, é o Senhor que é a tua esperança. Amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Sabe, amados, Tu és minha a palavra do Senhor fonte. fala. Nós temos que orar pelas nossas autoridades. Se nós queremos ter uma vida em paz, nós temos que orar pelas nossas autoridades. Então, que na sua oração você coloque o nosso prefeito diante do Senhor. Você coloca o nosso governador diante do Senhor. Você coloca o nosso presidente diante do Senhor. Ore pela vida desses homens, para que o Senhor sustente cada um deles, para que o Senhor coloque força, ânimo na vida de cada um, para que o Espírito Santo de Deus possa conduzir cada decisão de cada homem desses, para que o povo de Deus, para que o nosso povo do Senhor possa ser abençoado, para que toda a nossa Mauriti possa ser abençoada, para que todo o nosso Ceará possa ser abençoado, para que o nosso Brasil possa ser abençoado. Nós temos que orar pelas nossas autoridades.
Então ore, apresente as nossas autoridades diante do Senhor. Se nesse momento você ainda não orou, apresente a vida deles diante do Senhor. Apresente suas casas, suas famílias diante do Senhor. Peça que o Senhor cuide deles, que o Senhor abençoe a vida deles, dos seus familiares. Peça que o Senhor guarde a família, a vida de cada um dos nossos governantes. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a vida do nosso governador diante do Senhor. Te clamo e te peço pela vida dele, Senhor. Guarda ele, cuida dele, Jesus. Proteja a vida dele, proteja a vida da sua esposa, proteja a vida dos seus filhos. Espírito Santo, se ele estiver cansado, se ele estiver sobrecarregado, eu te peço, Senhor, troca o fardo dele pelo teu, que é leve e que é suave, Jesus. Guia as suas decisões, Senhor. Guia as suas decisões. Espírito Santo, mostra qual a decisão que deve ser tomada. Em nome de Jesus Cristo, nós abençoamos a vida dele, abençoamos o nosso estado, abençoamos a nossa Mauriti, abençoamos a nossa nação, nos humilhamos diante do Senhor, buscamos, oramos, pedimos por misericórdia, pedimos que o Senhor venha nos perdoar e sara a nossa terra. Deus, sara a nossa terra, nos livra de todo mal, de toda praga, em nome de Jesus, nós te clamamos e te pedimos, Pai, no nome do teu Filho Jesus, recebe nosso louvor e nossa adoração. Somente o Senhor é digno, Pai, de todo louvor e de toda adoração. É assim que nós oramos, Pai, e te agradecemos e cremos na vitória, cremos na vitória, Pai. Em nome de Jesus, nós recebemos a vitória pela fé, Senhor, pela fé, nós recebemos a vitória em nossas mãos. Nós sairemos bem mais fortes do que nós entramos, Senhor. Nós sairemos bem melhores desse tempo do que nós entramos, Senhor. Eu creio nisso, que a tua igreja vai sair muito mais fortalecida. Porque é no fogo que o ouro é refinado, Jesus. É no fogo que o ouro brilha. É no fogo que o ouro reluz, Senhor. Mais vale o dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Amém? Quantos creem na vitória? Digam amém aí bem forte. Amém. Para aplaudir o Senhor que Ele merece. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Receba essa palavra. Receba essa palavra. Eu e você iremos fazer a diferença. Se o meu povo se humilhar, se o meu povo orar, me buscar e se converter, eu ouvirei a sua oração, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu e você, a igreja do Senhor, iremos fazer a diferença. Amém? Você possa colocar suas mãos, só abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu apresento a vida do teu povo diante do Senhor. Eu apresento os seus familiares. Eu apresento a família de cada um que está aqui representada, Pai. Te clamo e te peço, Jesus, pelo teu cuidado, pela tua proteção na vida de cada um. Continua cuidando, continua provendo, continua protegendo as nossas vidas, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada um. Eu declaro uma semana, Pai, abençoada na tua presença, Pai. Que o Senhor possa derramar, Pai, a tua porção sobre a vida de cada um de nós. Que essa semana nós possamos ver teus milagres e maravilhas. Que nós possamos ver nos mínimos detalhes a mão do Senhor ao nosso favor. É assim que eu oro e te agradeço. No nome de Jesus, amém, amado? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus, aleluia.